Seja bem-vindo, né? A você que está aí, né, do outro lado. Eu queria, novamente, né, voltar para a regionalização física do Brasil, para a gente continuar com esse tema tão importante, que é as características físicas, né, desse país de dimensões continentais como o Brasil. Por isso, a nossa divisão em regiões é bastante útil, né, para o aprendizado. A gente vai continuar agora com a região centro-oeste, que é a região onde fica a capital federal do país, Brasília. Mas a gente vai falar hoje das suas características físicas gerais, né? Para falar primeiro do relevo, a gente tem parte, né, da depressão sul-amazônica, que corresponde ali ao norte, né, da região centro-oeste, alguns planaltos, que a gente chama de Chapada dos Perecis, e planície, né, do Pantanal. Eu vou falar do Pantanal um pouco mais para frente, mas é importante lembrar que o Pantanal é uma das principais, né, riquezas naturais do Brasil e também uma das principais exclusividades, né, do Brasil por causa das peculiaridades que a gente vê pouco por aí no mundo, né? Para falar da estrutura geológica, a gente tem que lembrar que ela é composta inteiramente por uma bacia sedimentar, seja antiga ou recente. A gente tem um solo bastante pobre, bastante profundo, mas muito ácido, o que também impede, né, a plantação. Mas por quê? Como existe, se você fala que o solo é muito ácido, como existem, né, produção agrícola ali na região? Eu falo porque essas produções demandam um processo chamado de calagem, né? O que é a calagem? É a adição de calcário, um pó branco, que corrige, né, o pH, ou seja, a acidez do solo, deixando o solo um pouco mais básico e fazendo assim que o solo seja próprio, né, apesar de não muito fértil para a plantação. E a gente tem que falar também que o clima é um tropical típico, né? E o que é o clima tropical? É, como eu já expliquei, um clima seco no inverno, ou seja, em épocas frias, e úmido no verão, ou seja, em épocas quentes. A gente tem também um clima que, né, preza pelas temperaturas constantes e uma vegetação correspondente, né, ao clima tropical de cerrado, que é como eu já expliquei e como está aqui na foto para vocês, uma vegetação correspondente por, né, estruturas vegetais basicamente rasteiras, árvores esparsas, de tronco retorcido, como vocês podem ver aí na imagem, e com raízes bastante profundas para a captação de água, né? A gente tem também uma pequena porção de florestas, né, tropicais. Agora a gente vai falar da hidrografia, né, da região centro-oeste. Ela é composta basicamente de três bacias: a amazônica, que eu já expliquei, na região norte; Tocantins-Araguaia, que eu também já expliquei, na região norte; e uma bacia, que é a bacia nova, né, na região centro-oeste, que é a bacia Platina. E a bacia Platina, ela é composta de três grandes rios, que são os rios chamados de rios que correm ao sul, né, enquanto a bacia amazônica e Tocantins-Araguaia corre ao norte, para o norte. Esses rios da bacia Platina correm para o sul. A gente tem o primeiro rio, que é o Rio Paraguai, é um rio de planície, ou seja, próprio, né, para navegação, que é uma hidrovia natural, para o transporte de soja, carne, né, de gado e manganês. Também é onde fica o Pantanal, que é importante falar do Pantanal por causa daquelas características, né, que são singulares, que eu expliquei, que é uma região que, ora, é alagada em seus períodos de grande chuva, ora é mais seca. Isso faz com que a vegetação ali seja adaptada
para períodos de completo alagamento. É uma região bastante ameaçada, né, por agrotóxicos e etc. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa redução aí do Pantanal, que é um grande tesouro brasileiro. A gente pode falar também, inclusive está com o número errado aí, seria o 2, né? Do Rio Paraná, que é o Rio de Planalto, ou seja, impróprio, né? Para o transporte, né? Não é uma hidrovia, mas é próprio, como eu disse, para a produção de energia. E é o rio com a maior produção de energia do país, porque a gente tem a famosa, né? Itaipu Furnas, né? Que é Itaipu B Nacional, uma hidrelétrica bastante importante ali no Rio Paraná, e que é aquela hidrelétrica que foi construída juntamente com o Paraguai e é a segunda maior, né, hidrelétrica do mundo. E a energia ela é basicamente não dividida 50 a 50%, ela é dividida 50 a 50% entre Paraguai e Brasil. O Brasil costuma comprar, né, parte da energia paraguaia, justamente para a gente precisar ter uma demanda maior. E Itaipu ser uma grande hidrelétrica para o Paraguai, né? A produção de energia de 50% é muito para eles, né? À toa que eles vendem parte dessa energia. A gente tem também ali nas imediações do Rio Paraná, que a gente chama de Pontal do Paranapanema, né? Que é uma região bastante conflituosa de terra, ou seja, de grilagem, de invasão de terras de indígenas em terras públicas por ações de grileiros. E ali que surge também o MST, né? Que é o movimento dos sem terra, que é um movimento social que pratica, né, ocupação de terras, a maior parte delas terras que se encontram em disputa judicial, por exemplo, terras que plantavam drogas e foram encontradas pela polícia. Então, a desapropriação de terra acontece, mas demora muito tempo, né, na justiça. O MST vai lá e faz a ocupação dessa terra para devolver essa terra o seu dever social, né, para que essa terra volte a cumprir o seu dever social estabelecido na Constituição Federal de 88. A gente tem também o Rio Uruguai, que em sua imediação é conhecido por suas áreas de pastagem. E a gente pode ver ali o mapa, né, da Bacia Platina. É interessante ressaltar que ele não é só brasileiro, ele passa aí pelo Uruguai, Paraguai e Argentina. É uma bacia bastante importante que ocupa 4,3 milhões, né, de quilômetros quadrados e atinge todos esses países aí que eu falei. Eu queria agora a gente tem que falar da segunda região, né, dessa parte 2 da aula, que é a região sudeste. Ela é caracterizada na divisão de Juran de Rossi, maior parte dela do domínio do Mar de Morros. E a gente pode falar que o relevo dela é o mais acidentado do país, ou seja, é o que mais sofreu, né, por processos erosivos. Enquanto nós temos as três tipos de relevo, a gente tem o planalto, que são aqueles planaltos residuais cristalinos, né, aquele resíduo de estrutura cristalina, principalmente na região que a gente chama de quadrilátero ferrífero. O que é o quadrilátero ferrífero? Vocês podem pesquisar em um mapa para ver exatamente onde esse quadrilátero fica. É uma região de alta produção de minério de ferro, uma das regiões do país em que mais é produzido minério de ferro. E esse minério de ferro, composto, né, por regiões principalmente ali de Minas Gerais, é transportado, né, por ferrovias da Vale. A gente tem também a depressão São Franciscana, que é uma depressão, né, que tende a acompanhar o Rio São Francisco, eu vou falar mais dele depois, uma planície litorânea, né, estreita, que é ali na região do oceano, ali no mar, né? A gente tem ali, acima do que eu posso ver aqui no mapa, a gente tem aqui a Serra do Mar, que eu vou explicar um pouco depois, mas essa região aqui, né, ela é composta, é estreita, mas também composta por uma planície litorânea. A gente tem um clima tropical, que eu já falei em épocas anteriores. É um clima que é
composto, né, por temperaturas mais ou menos constantes e que é basicamente seco no inverno, úmido no verão. A gente tem, claro, na região sudeste, algumas subclimas, né, que a gente chama. Por exemplo, em Minas Gerais, onde fica, por exemplo, a capital Belo Horizonte, a gente tem um tropical de uma região um pouco mais elevada, né, um tropical que é um pouco mais ameno, justamente por causa das altas altitudes. Mas isso não é muito importante. O importante é pensar do clima majoritariamente tropical na região sudeste. A gente tem também uma vegetação que é composta por cerrado, que eu já expliquei na centro-oeste, e uma mata atlântica, né? A mata atlântica ela é uma floresta bastante biodiversa, mas também com formações vegetais extremamente heterogêneas e muito desmatada, né? Como a gente pode ver, ela é muito biodiversa, bastante verde, né? Como tem essa imagem ali. A gente lembra, né, do Rio de Janeiro, aquelas florestas naquela região. Ela é bastante desmatada porque a sua área original é uma área de grande ocupação humana, né? A região sudeste é uma área de bastante população, com mais de 80 milhões de pessoas, uma locação de ocupação humana bastante densa. E a gente tem hoje somente 15% da área original da Mata Atlântica. A gente pode falar um pouco da hidrografia, né, que são os rios Paraná, daquela bacia que eu já expliquei no slide anterior, e o Rio São Francisco, que eu vou falar um pouco mais na frente, bem como seus afluentes. A gente pode mostrar algumas destaques, né, no mapa, que é a Serra do Mar, que é uma serra bastante importante, né, em São Paulo, porque ela basicamente tapa o estado de São Paulo ali e impede basicamente que parte, né, da massa de ar oceânica, que é úmida, chegue no estado de São Paulo. E justamente por causa dessa barreira física da Serra do Mar, há uma precipitação muito grande, uma das maiores precipitações do país, porque essa massa se encontra com essa barreira física e acaba condensando ali mesmo e estabelecendo um regime de chuvas bastante intenso. A gente tem também a Serra da Mantiqueira, né, e o Vale do Paraíba. E por que o Vale do Paraíba é muito importante também no estado de São Paulo? Primeiro eu vou destacar aqui a Serra da Mantiqueira, mas a gente pode também ver no mapa o Vale do Paraíba, porque é onde se encontra, né, a indústria de mais alta tecnologia de todo o país. A gente tem a Embraer, por exemplo, ou seja, no Vale do Paraíba se produz aviões, né? A gente tem o ITA, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, mas também outras grandes indústrias, como agora na época de coronavírus, que produzem respiradores e tudo mais, que abastecem, né, a indústria de alta tecnologia do país e do mundo. Agora a gente vai falar um pouco do Rio São Francisco. E por que a gente tem que falar, né, do Rio São Francisco? Que é o rio chamado de Unidade Nacional, né, que leva ali da região sudeste até a região nordeste do país. Primeiro porque é um rio de planalto e depressão, né? Então ele não é um rio tão adequado assim para o transporte. Mas ele é um rio perene, ou seja, é um rio que sempre, né, está funcionando, está sempre fluindo. Ele é muito aproveitado, ele é um dos rios e alguns de seus afluentes, como, né, ali na região de Minas Gerais, como o Rio Jequitinhonha, é um dos rios com mais estresse hídrico, se não o mais estressado de todo o país, porque a gente usa águas do Rio São Francisco para irrigação, para produção de energia, como a hidrelétrica de Sobradinho ou de Três Marias, e para o abastecimento doméstico. Mas, como é um rio bastante importante, que vai até, né, ali a Bahia, tem um projeto que foi iniciado no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, que é o projeto de transposição do Rio São Francisco. O que é a transposição? É um conjunto de infraestruturas
que vai ser construída, ou que já está sendo construída, né, em algumas regiões finalizada, como túneis e bombas para o transporte de água, para desviar o curso do rio e cobrir regiões de seca no Nordeste, no sertão nordestino, que a gente vai falar um pouco mais depois. Então, por que esse projeto é tão polêmico? Primeiro, a gente tem dois estados que são majoritariamente contrários desde a produção desse projeto à transposição, que são Minas Gerais e Bahia. Porque Minas Gerais tem 70% de sua bacia. Então, fazer essa transposição desse rio diminuiria o fluxo de água em Minas Gerais, o que atrapalharia o estado. E também a gente tem a Bahia, onde termina, né, o Rio São Francisco, e por isso ela também é contra. Argumentos contrários além desses, a gente tem que ele não atende realmente o sertanejo, porque ele favorece bastante, né, os grandes latifundiários da região Nordeste, que vão se beneficiar através de projetos de irrigação da transposição. A gente tem uma especulação imobiliária muito grande nas regiões em que o rio foi transposto, porque a gente tem ali terras em volta, terras muito férteis, mas que sem água, que agora com água elas foram muito valorizadas, isso é um problema. A gente tem também uma questão ambiental, né? A gente está estressando mais um rio, já é bastante estressado, e a gente tem custos que foram multiplicados e a obra muito atrasada, né? A gente está vendo aí todo dia inaugurações da transposição, mas era uma obra que já tinha, pelo cronograma oficial, que ter sido encerrada. Como argumentos favoráveis, a gente tem, claro, o combate à seca, porque colabora ali com o sistema de açudes e também para outros tipos de abastecimento doméstico. E a gente tem um projeto que é tecnicamente correto, né? É um projeto de engenharia bastante complexo e que foi, em toda a sua extensão, bastante correto. Na próxima aula, né, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco da região Nordeste e finalmente da região Sul, para acabar com esse tópico que é assim extenso da regionalização física. Até lá!